E aí, você tá firme no propósito? Então pegue a Bíblia, abre ela comigo aí no capítulo 39 do livro de Gênesis. Vamos meditar na palavra do Senhor? Então vamos lá, hoje vai falar sobre José atirado na prisão, José na casa de Potifar. A palavra diz assim, ó: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas. Então isso significa, né, que José ali ele foi levado ao Egito e agora ele está ali numa praça, né, sendo vendido como uma mercadoria, sendo vendido como um escravo, né? Então Potifar coloca os olhos sobre ele e a palavra diz que ele é um rapaz que tem uma boa aparência, né? E ali ele carrega aquilo que todo servo de Deus carrega, né? Ele tem uma paz no olhar, ele tem um jeito diferente, ele tem algo que os outros não têm, né? Isso daí chama a atenção de Potifar, né? Que vai levá-lo para a sua casa. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, e a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência, formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Sucedeu num certo e ela pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, que a sua mulher lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu.
E o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Mas a mulher de Potifar, ela vai se interessar, né, por José. Isso aqui a palavra do Senhor vai dizer: fuja da aparência do mal, porque quando aquela mulher começa ali a tentar José, quando aquela mulher começa ali a falar muito no ouvido de José, fazendo propostas, né, pedindo ele que se deitasse com ela, José, ele vai fugir. A palavra do Senhor diz: fuja da aparência do mal. José prefere deixar a sua capa na mão dela. José prefere deixar as suas vestes na mão dela do que permanecer ali, porque José diz para ela: pecaria eu contra o meu Deus? Porque José sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele, e José poderia perder tudo. Ele poderia perder aquele lugar de destaque na qual ele foi colocado, ele poderia perder a confiança do seu Senhor, ele poderia perder a sua boa fama, mas ele não perderia a presença de Deus na vida dele, ele não perderia a história que ele tinha com Deus por causa de um simples momento, por causa de um pequeno momento. José, ele não negocia os seus princípios, ele foge, ele deixa tudo para trás, mas ele prefere ser caluniado do que adulterar com aquela mulher. Por causa da calúnia que inventaram contra José, por causa da calúnia que aquela mulher inventou contra José, ele vai ser lançado na prisão, ele foi lançado dentro do poço, ele foi lançado, aleluia, como escravo naquela praça. O que eu entendo com isso é: Deus deu o sonho para José, dizendo: você será grande, mas Deus não explicou para ele que tinha etapas que ele teria que passar, teria um processo pelo qual ele teria que enfrentar. Então, quando Deus chama o rei Davi para ser ungido, para ser rei, ele não disse qual era a trajetória que Davi ia ter que passar, ele não disse qual é o processo, os gigantes que Davi teria que enfrentar no caminho. Então agora José teve um sonho de exaltação, mas tinha um processo pelo qual ele teria que passar para ser governador do Egito. Para governar, primeiro ele precisava ser forjado, primeiro ele precisava aprender a administrar. E olha as posições que ele ocupa. Primeiro ele ali, o supervisor daqueles seus irmãos, gente simples, né? Depois ele vai crescer um pouquinho e ele vai para dentro da casa de Potifar, administrar também as coisas de Potifar. É uma patente já mais alta, é Deus forjando ele. Agora ele vai lá para dentro do cárcere, da prisão, e aí o que o carcereiro vai fazer? Vai colocar os presos tudo na mão dele. Por quê? Porque ele precisava aprender. Tudo na nossa vida é um processo de aprendizado. Mas sabe o que é interessante? Aonde ele foi plantado, ele floresceu. Floresça onde Deus te plantar. Ah, mas tu não conhece a minha família. Floresce lá. Deus te colocou lá, Deus te plantou lá para você florescer. Ah, mas você não conhece o lugar onde eu trabalho. Deus te colocou lá para você florescer. Aonde você passar, que você seja luz em meio às trevas e que você venha florescer onde Deus te plantar. Seja no fundo do poço ou no chão de uma cela. A promessa de Deus não falha, e Ele prometeu e Ele não mente.
Quem prometeu não mente. Ele disse que ia exaltar, Ele vai te exaltar. Ele disse que te faria prosperar, Ele vai te fazer prosperar. Só floresça, só viva, não pule etapas. Passe o que tiver que passar, porque Deus está contigo.